Olá, Pai do Senhor, graças a Deus sempre por mais um grande dia, sempre uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, como sempre, poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que edifique, transforme e restaure totalmente a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. E quanto mais assim cremos e confiarmos e acreditarmos no Senhor, na Sua Santa Palavra, o quanto mais poderemos prevalecer e vencer e avançar e no Senhor prosperar. Amém? Olha a história de Gênesis 27, como ela é fantástica, a maneira e a forma como Deus ele agiu e como agora Jacó tinha realmente que arcar com as consequências da bênção que ele recebeu. E assim, em Gênesis 28, Isaac foi chamado por Jacó, a qual lhe deu a sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia, vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe, e que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e aos seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra da qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu Jacó, e este foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó, e Esaú. Esaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó, e havia mandado a Padã-Arã para escolher ali uma mulher, e que o abençoá-lo dera ordem que não se casar com a mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera seu pai e a sua mãe fora para Padã-Arã. E percebeu então Esaú, olha só, que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi a casa de Ismael e tomou a Malate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Então, a maneira como Esaú ele se portava, tentando tudo ser contra aquilo que seu pai realmente ordenava ao outro filho. E Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. E chegando a um determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada sobre a terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e darei a você e ao seu descendente a terra na qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá. E eu trarei de volta a esta terra, não deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Olha que lindo. E quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. E teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Olha como alguém que está em comunhão com Deus, ainda que ele teve o fato de enganar o próprio pai, enganou o próprio irmão, mas a bênção foi derramada sobre ele, que já havia uma promessa sobre isso. Ele pagou um preço caro, estava aqui até deitado numa pedra, colocou ela como travesseiro, uma pedra. Ele se reclinou ali para dormir no chão, mas teve um sonho maravilhoso, algo assim fantástico, a qual ele viu realmente escadas, subiam os anjos, desciam os anjos. Eu creio que Deus tem sempre coisas assim tão maravilhosas a nos apresentar e poder viver da forma como Deus ele se agrada, porque ele deu a promessa ao pai Abraão, e aqui está dando promessa a Isaque, e assim amanhã ele seria chamado da mesma forma como foi falado o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó.
Até então era só Deus de Abraão e Isaac, mas ele ia ser acrescentado nesse rol, nessa lista. Iriam conhecer o Deus vivo como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó estava apenas na caminhada, começando ainda a dar os primeiros passos, quando foi ordenado que ele saísse da sua casa, da casa do seu pai Isaac, e fosse à casa da irmã da sua mãe, do irmão da sua mãe, o Labão, e ali tomasse uma mulher para que ele pudesse casar e assim ter a sua descendência como uma raiz realmente da onde Jesus, onde Deus realmente nos ordenou que assim se fizesse. E aí, conforme o próprio irmão viu naquele momento, ele foi e pegou de uma semente que era a da Agar, da escrava. Foi lá pegar dos filhos de Ismael, uma mulher para ele, uma cananeia, onde Deus não estaria com ele naquele momento. E aí nós podemos então ver uma diferença já desde os primórdios, o princípio, tudo aquilo que ocorreu, que aconteceu. E quanto mais tivermos esse entendimento e ter essa revelação no nosso coração, o quanto mais poderemos vencer, crescer, avançar no Senhor, prosperar, como que ele deixou bem claro. O Senhor deu a ele realmente essa promessa: estou com você, olha o 15, 28:15, estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá, e eu vou trazer de volta a essa terra e não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. E assim o Jacó acordou do sono, viu que realmente o lugar era santo, o lugar abençoado, teve medo, mas ele disse: não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E na manhã seguinte, dando continuidade, no 18, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamava Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo o que me deres certamente te darei o dízimo. Olha só como isso aqui é fantástico. Desde os primórdios, o pai Abraão, ele fez um voto com Deus. Aqui Jacó fazendo seu voto com o Senhor. Quando isso é maravilhoso, a pessoa já obedecer. Muitos falam que hoje o dízimo é da lei, por isso que depois a lei foi abolida. Não, o dízimo existia antes da lei, antes do povo ser no deserto escravizado, no Egito, antes de poder realmente ter as tábuas das leis. Aqui estava realmente já o próprio Deus dando ao próprio Jacó uma condição, e ele fez um voto, ele fez esse voto: esta pedra vai me servir hoje de santuário, porque eu coloquei, e tudo que me deres certamente eu darei de volta o dízimo. A 10ª parte não será minha, ela é do Senhor. Como isso aqui é fantástico, é maravilhoso, quando a pessoa entende, compreende, ela coloca em prática, ela faz por amor, ela faz porque ela crê, ela confia que quanto mais ela semear, quanto mais ela plantar, o quanto mais ela vai colher no Senhor. E não apenas com objetivos errados ou vontades erradas, mas com a vontade que Deus ele conhece, o coração e a alma, a fidelidade no coração, na alma de cada um, não por orgulho, não por ambição, mas sim por obediência e amor ao próprio Deus e a sua palavra e a sua lei, porque ela vai cumprir de forma literal sobre as nossas vidas. E quanto mais tivermos esse entendimento e essa revelação, quanto mais crescemos em maturidade, em ciência, em conhecimento, como hoje ao meio-dia eu falava a mensagem lá em 2 Pedro 1, como isso é fantástico, quando a pessoa ela entende, ela compreende que ela tem que acrescentar à sua fé a virtude, a ciência, o conhecimento, enfim, está tudo escrito naquele livro. Enquanto mais ela vai ser produtiva, ela vai conseguir dar os seus frutos, como o próprio Jacó, em tempo de crise, em tempo de problema, em tempo de dificuldades. Ele plantou sim algo que ele enganou, ele colheu o que ele enganou, ele também foi enganado, enfim, situações que Deus mudou o seu nome de Jacó para Israel, o povo de Israel, o povo de Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento e querer realmente viver
a cada dia mais as promessas do nosso Deus sobre a nossa vida, porque Ele é fiel para isso e muito mais. Olha só o que Esaú recebeu para ser servo, e ele já foi pegando mulheres cananeias, já tinha as mulheres hititas, e enfim, só foi levando desgosto à mãe, ao pai, na própria casa. E Jacó não, Jacó foi dado a ele uma direção para que ele fosse à casa do seu tio e lá tomasse realmente a esposa para a sua vida, a qual Deus iria preparar para ele uma mulher que ele amasse de verdade, como ele amou Raquel, ele trabalhou por aquela mulher, como isso foi realmente um romance, uma história tão fantástica do que aconteceu, como Jacó trabalhou por aquela mulher, enfim. E quanto mais nós tivermos esse desejo, essa vontade, esse querer de ir além, o quanto mais Deus vai nos surpreender, nos abençoar, nos consagrar e nos renovar dia após dia, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando, vamos estar clamando ao nosso Deus, para que Ele venha sempre nos responder, nos abençoar e nos prosperar ainda muito mais. Ó Pai amado, mais uma vez eu te agradeço por este momento, agradeço por essa grande oportunidade, Pai, de poder estar na Tua presença, e poder Te louvar, e poder Te adorar, e poder buscar a Tua face, saber que só o Senhor é Deus, o Deus que fez os céus e a terra, o mar, o Deus que nos formou a Sua imagem, a Sua semelhança. Ó Pai amado, então se manifeste com o Teu poder, Jesus amado, manifeste com a Tua glória, e se cumpra, meu Deus, o Teu querer e a Tua vontade sobre nossas vidas, que o Teu poder realmente venha se manifesta, que a Tua glória, meu Pai, ela venha se manifesta, que o Teu poder realmente venha se manifesta de forma muito especial, a nos honrar e nos consagrar dia após dia. Então eu peço essa bênção e eu dou a minha bênção, meu Pai, com a certeza da resposta dos milagres que vão acontecer, ocorrer sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família, em nome de Jesus. Que aquele que está com o Senhor, ele é herdeiro conforme a promessa feita ao pai Abraão, feita a promessa a Jacó, e eu tenho certeza que vai se cumprir sobre nós de forma muito especial, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família. Lembre, você tem um Deus que te ama, que quer dar a você o melhor dessa terra, porque Ele mesmo disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Não tema nada, não se desespere por nada, não se angustie, lance a sua ansiedade no Senhor e Ele vai ter cuidado de ti, Ele vai cuidar de ti, porque já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Então é dele, é para Ele a honra e a glória dele. Amém? Tenha uma noite abençoada. Você que vai ouvir a mensagem hoje, depende se você vai ouvir amanhã, no seu dia que você vai ouvir essa mensagem, mas que Deus toque ao seu coração de forma muito especial, em nome de Jesus sempre. Amém, amém e graças a Deus.